tremendas e poderosas, não é? Então, Jesus andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas, né? O Senhor acalmou a tempestade. E temos também a história de duas pescarias que foram miraculosas, que foram poderosas. Uma aconteceu no começo do ministério de Jesus, quando Pedro foi chamado, e a outra aconteceu depois que o Senhor tinha ressuscitado. O Senhor ainda esteve aqui. Essas duas pescarias, elas nos falam de dois princípios de vida, duas maneiras de se viver, que eu tenho ensinado para os irmãos, e na verdade as ilustrações mudam, a verdade permanece sempre a mesma. E na primeira pescaria, se você quiser acompanhar no seu celular, foi em Lucas capítulo 5, verso 1, diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, é um outro nome de Mar da Galileia, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Essa foi a grande pesca. Vendo isto, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Essa primeira pescaria, Pedro teve a revelação da santidade do Senhor. Pedro entendeu a sua pecaminosidade. A santidade do Senhor está revelada na lei. A lei é um retrato da santidade de Deus, o tipo de Deus que nós servimos. Quando você se relaciona com Deus com base na sua santidade, a reação é sempre essa: é de vir e se prostrar e dizer o quê? Retira-te de mim. Não posso ter comunhão com o Senhor. Quem sou eu para ter comunhão com o Senhor? Eu não sou qualificado, eu não sou digno. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor não tem erro, não tem pecado. Eu, pelo outro lado, sou totalmente coberto de pecado. Presta atenção. Naturalmente, todo homem do mundo conhece a santidade de Deus. Naturalmente. Não precisa de revelação. Não precisa do Espírito Santo contar para eles. Todo homem do mundo sabe que Deus é santo e eu realmente preciso mudar de vida. Todo homem sabe disso. Mas a revelação do amor de Deus só pode vir se o Espírito Santo abrir os olhos dele. Então a tendência das pessoas é querer se relacionar com base na santidade. E muitos pastores e muitos irmãos acreditam e até pregam que o segredo da vida cristã abundante, plena, vitoriosa é conhecer a santidade de Deus. Presta atenção, de fato Deus é santo, mas não fomos salvos pela santidade de Deus. Não é a santidade de Deus que nos transforma. A única coisa que pode mudar você é a revelação de que você é amado. Amém. É a revelação de que Deus nos ama apesar de qualquer coisa. O irmão estava me contando aqui agora que todos os dias ele faz um pequeno vídeo para o devocional só para dizer que nós somos amados. E ele começa sempre dizendo isso, quanto nós somos amados. E ele estava me contando de um irmão que foi para outro país, chegando lá encontrou sua mãe com câncer. E eu não me lembro bem da outra pessoa, se eu estiver errado depois ele me corrige, se era um irmão, se era alguém. E assim, então o irmão falou para eles: olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai ouvir todo dia esses 2 minutos de devocional, a gente vai orar essa mensagem de que Deus nos ama todos os dias. O que aconteceu? Depois de 2 ou 3 meses ouvindo e confessando todos os dias, a mãe dele foi curada de câncer.
Por quê? Só a revelação do amor pode gerar fé no seu coração. Revelação de santidade, a reação sua é: retira-te de mim. Como é que eu posso receber de Deus? Deus é santo, mas eu ainda tenho tanta coisa errada. Pastor, o senhor tem algo contra a gente ver a pecaminosidade? Não, presta atenção. Na verdade, quanto mais você cresce, mais você vê suas falhas. Esse é um sinal de crescimento. Quanto mais você cresce, mais você vê o seu pecado. Mas há uma diferença entre ver o pecado e ter consciência de perdão e ver o pecado e sentir condenação. São coisas distintas. Paulo, ele mesmo diz: eu sou maior dos pecadores. Veja, o apóstolo falou que era o maior dos pecadores. Mas você acha que ele ficava lá na casa dele remoendo a condenação? Por que eu fui fazer? Eu devia ter feito, eu sou miserável. Não. Quando ele dizia que era o maior dos pecadores, ele só estava aumentando a revelação da graça que ele recebeu de Deus. Quando você vê o pecado, mas isso te leva a ver mais da graça, continue vendo. Mas se você ainda não consegue, cada vez que você olha o pecado, você se abate e ajoelha e você fala: Deus, retira-te de mim, como Pedro fez, então pare de olhar. Olha só para o Senhor. Mas é fundamental, em algum momento, você vai começar a perceber deficiências, falhas, limites, pecado na sua carne. Mas lembra, essas coisas devem apenas magnificar, aumentar a graça de Deus na sua vida. Quantos dizem amém? Amém? Então, na primeira pescaria, Pedro viu a santidade. E qual foi a reação dele? Senhor, retira-te de mim. Eu não posso ficar diante do Senhor. Eu não estou qualificado. Quem normalmente se relaciona com Deus com base em santidade, que é uma outra maneira de falar que vive pela lei, ele está o tempo inteiro tentando ser mais santo, porque ele nunca é santo o suficiente para ser usado por Deus. Ele nunca se sente inteiramente qualificado para Deus abençoá-lo. Então ele está o tempo inteiro buscando essa santidade, pedindo essa santidade que nunca vem. Entende? Porque na verdade é relacionar-se com base na lei. A lei é a revelação da santidade de Deus. Pastor, mas eu não tenho que ser santo? A palavra santo não significa sem pecado. Santo significa separado. Você já foi separado pelo Senhor. Separado pelo Senhor. Acredite em mim. A verdadeira santidade, você demonstra ela enquanto o mundo vive deprimido, você está experimentando a alegria do Senhor. Enquanto o mundo está angustiado, ansioso, com pânico e fobia, você dorme tranquilo na presença do Senhor. Essa é a verdadeira santidade daqueles que foram separados. Amém. Mas houve uma segunda pescaria. Se você quiser ler, está lá em João capítulo 21, verso 4. Depois que o Senhor ressuscitou, a primeira pessoa que viu Jesus, segundo o Evangelho, foi Maria Madalena. Por quê? Porque ela levantou de madrugada e foi ao túmulo. Ela foi a primeira que viu. A Bíblia fala que ela voltou, contou para Pedro e João. Pedro e João então foram correndo para o túmulo. Diz a Bíblia que eles entraram, mas Jesus já não estava mais lá. Mas a Bíblia fala que João viu a roupa mexida, o túmulo aberto e creu. Presta atenção, olha que coisa interessante. Aquele discípulo que se declarava amado do Senhor foi também o mais rápido para crer. Ele não tinha visto nada. Ele apenas analisou a cena ali e falou, né, tipo um CSI espiritual. Ele analisou, falou, realmente ressuscitou. Ele creu. Ele creu. É o primeiro que a Bíblia diz que creu. Mas Pedro não viu nada, não se fala de Pedro. E eles então voltaram para casa. A Bíblia fala que naquele dia, à noitinha, eles estavam reunidos a portas fechadas com medo. Jesus veio e se apresentou no meio deles. O Senhor apareceu para todos menos um, Tomé. Lembra disso? Presta atenção. Paulo diz, mas não está revelado no Evangelho. Paulo diz que depois que Maria Madalena viu Jesus e antes de Jesus entrar na casa e falar com todos, o Senhor apareceu para Pedro. Mas o Espírito Santo não quis contar para a gente o que eles conversaram. Ficou uma coisa íntima, muito íntima, tão íntima que nem é mencionado. Mas Paulo diz, se você quiser depois conferir, em 1 Coríntios 15, verso 5, Paulo diz que o Senhor apareceu primeiro para Cefas, depois para os outros discípulos. Então, houve um momento, né, que o Senhor Jesus apareceu para Pedro e houve então aquela reconciliação de Pedro com o Senhor. Porque você sabe, o Senhor Jesus estava ali pendurado no tronco, amarrado no tronco, sendo açoitado, e
Pedro, naquele momento, negou Jesus, lembra disso? O galo cantou e o Senhor olhou para ele. O que você acha que Pedro viu no olhar do Senhor? Que papelão, hein? Você queria morrer por mim, hein? Que é isso? Será que foi isso que ele viu? Ou será que ele olhou e viu? Nem eu te condeno. Nem eu te condeno, Pedro. Eu não te condeno. Mas será que Pedro se condenou? Amargamente. Ele foi e chorou amargamente. Mas a Bíblia fala então, Paulo que conta, que o Senhor se encontrou primeiro com ele. Primeiro com ele. No domingo seguinte o Senhor apareceu de novo. Dessa vez Tomé estava presente. Ele faltou o culto anterior. Por isso que faltar culto é uma coisa muito grave. Ele faltou o culto domingo anterior, mas nesse domingo ele estava presente. E aí o Senhor vem, se lembra-se? Ele falou, toca aqui nas minhas mãos, toca do meu lado, seja crente, não seja incrédulo. Tomé creu. Passou mais uma semana. No domingo seguinte, Pedro vira para os discípulos, eles estavam ali em Cafarnaum, onde nós passamos, e falou para eles, vamos pescar? E eles foram com Pedro pescar. E tentaram pescar a noite inteira. E de novo, não pegaram nada. A história parece se repetir, mas a reação de Pedro é completamente diferente. Olha o que diz. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, isso depois da noite inteira tentando pescar, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Então da praia o Senhor falou com eles no barco. Respondeu-lhe, não. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Por isso que eu não sou esquerdista, porque a rede é sempre do lado direito. Brincadeira. Olha pra cá. Olha, brincadeira. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, porque João nunca refere-se a si mesmo como João, né? Então é João, o discípulo que Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque ele estava pelado, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Por que você acha que ele se lançou ao mar? Para fugir do Senhor? Você sabe, quando você tem problema com alguém, você evita a todo custo encontrar com a pessoa. Entende? Então imagina, você traiu a Jesus, o Senhor está ali na praia. O que você ia falar para os discípulos? Gente, vocês vão indo, eu tenho que resolver um negocinho ali, agora mesmo eu estou chegando. Você sempre quer fugir, arrumar um pretexto para não encontrar. Mas não é isso que Pedro faz. Pedro havia pecado. Presta atenção, o pecado de Pedro foi similar ao de Judas. Ambos traíram a Jesus. Não foi pecado pequeno, não é? No entanto, a Bíblia fala aqui que Pedro lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. A Bíblia fala que depois disso, o que Pedro faz? Pedro pula do barco, ele nada em direção a Jesus, ele chega antes do barco, e depois, estando lá na praia, ele volta e ainda ajuda a puxar a rede com os peixes. Naquela primeira pescaria, Pedro reconheceu que Jesus era santo. E quando ele reconheceu, a atitude dele foi, retira-te de mim. Nessa segunda pescaria, ele teve uma segunda experiência. Ele descobriu o tanto que ele era amado. Aleluia. E sabe como que ele descobriu que era amado? Aleluia. Quando ele recebeu perdão. Quando você entende que é perdoado, você nunca corre dele. Você nunca diz, retira-te de mim. Você sempre pula na água e quer chegar antes dos outros. É isso que Pedro fez. Porque quando você sabe que é amado, você é atraído. Amém. E aí você não olha para si, você olha para o Senhor. Pedro não precisou de nenhuma ministração, não precisou de nenhuma palavra de Jesus para saber que ele era santo. Nenhuma. Mas é só no final que Pedro realmente entendeu a dimensão do amor que o Senhor tinha por ele. Amém. Através de 2 pescarias. Por que 2 pescarias? Porque você vai dizer, pastor, você fala muito dessa coisa da santidade, da lei, mas nas 2 pescarias teve milagre. E significa que Deus age nas 2. Eu quero dizer para você que na velha aliança também tem glória. Na lei há alguma glória.
E há muito pastor sincero com Deus. Eles não ensinam a lei porque eles querem oprimir o povo. É porque eles acreditam piamente que é isso que eles devem fazer. Eles fazem completa sinceridade. Quero lembrar você uma coisa. Deus olha muito sinceridade. Sinceridade só não é suficiente para coisa alguma. Mas acredite, sinceridade é algo que Deus aprecia. Deus ama. Então tem muito pastor que está no púlpito pregando a lei, às vezes ele está castigando o povo, mas ele acredita que ele está fazendo o ministério. E você sabe, ainda assim tem fruto. Ainda assim tem fruto. E às vezes o fruto não é pequeno. Porque isso também é graça de Deus com seus filhos. Mas é interessante que o fruto no primeiro, apesar de ser grande, não se menciona quantos eram. Era apenas fruto, peixe. Mas dessa vez aconteceu que eles pegaram, e alguém contou, deve ter sido João, 153 grandes peixes. Uma única lançada de rede. 153 grandes peixes. O que significa o número 153? Eu vou dizer para você o que significa ao que o Espírito falou comigo esses dias. Existe uma coisa matemática, né, que diz que agora eu esqueci qual que é a expressão matemática, mas quando você vai somando os números que antecedem, no caso 17, você vai somando 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, você vai descobrir o seguinte, que 17 é que produz o múltiplo de 153. Aí você fala, pastor, e o que significa 17? O Senhor falou comigo, conta quantos povos estavam presentes no dia de Pentecostes. Sabe quantos eram? 17. Sabe por quê? Para indicar que esses 153 grandes peixes não é apenas um fruto. Significa que vai ser um fruto que vai atingir o mundo inteiro. Que vai alcançar todas as nações. Todas as nações. O que vai alcançar as nações? O amor de Deus. Saber que você é perdoado. Pastor, mas eu não quero mais lembrar do pecado. Eu fiz questão de pregar algum tempo atrás algumas mensagens para mostrar para você que não há problema nenhum você dizer que é pecador. Mas eu não sou pecador, eu sou justo. Eu sei que você é justo, eu sei que você é. Mas do ponto de vista humano, natural, você é pecador. João se apresenta como discípulo a quem Jesus amava. Mateus, sempre no evangelho dele, ele fala que ele era o quê? Publicano. Mateus, o publicano. Publicano é como se fosse político corrupto. Mateus, o pecador. É assim que ele se apresenta. Não é porque ele vivia condenado, é porque quando ele fala a respeito do passado dele, torna a graça de Deus mais gloriosa. Paulo diz que ele nem merecia ser chamado de apóstolo, ele era o menor dos apóstolos, na verdade era o maior dos pecadores. Mas ele não vivia debaixo de condenação. Tudo isso era para realçar a graça de Deus. Então você lembrar do seu passado, lembrar do que já aconteceu, para aumentar a graça, pode. Mas se ao lembrar do pecado você sente peso nas suas costas e condenação, rejeita. Rejeita. Viva debaixo do amor e da graça de Deus. Para encerrar, a Bíblia fala, se você quiser ler comigo lá em 1 Pedro, é o próprio Pedro falando, perdão, 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. 2 Pedro 1, verso 5, diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Aí você lê isso aqui e você fala, tá vendo? Eles são alvos. Nós como crentes precisamos passar por um discipulado, e o nosso discipulador tem que olhar se estamos alcançando essas coisas. Essa é a perspectiva natural. Pedro diz, porque estas coisas que eu mencionei, existindo em vós e em vós aumentando, quer dizer, elas crescem, fazem com que não sejais inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus. O Senhor não sente alegria quando nós somos inativos, quer dizer, não fazemos nada. E também infrutíferos, quer dizer, estéreis, não geramos nada. Pedro está dizendo, o Senhor quer que haja fruto, trabalho. E ele diz o quê? Pois aquele a quem estas coisas
não estão presentes, qual que é o problema dele? É que ele é cego. O que ele vê? Só o que está perto. Mas ele não consegue ver, se esqueceu da purificação dos seus pecados de outrora. Olha a lógica de Pedro. Se você quer ter na sua vida fé, diligência, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, Pedro diz que essas coisas só estão presentes naquele que nunca se esquece que os seus pecados foram perdoados. Por isso que a ceia do Senhor tem que ser feita frequentemente, sistematicamente. Para quê? Em memória. Porque nós nos esquecemos. Nós tendemos a nos esquecer. Mas quanto mais confessamos e lembramos uns aos outros que não há pecado grande demais que o seu sangue não possa perdoar, não tem pecado sujo demais que o sangue não possa purificar, não há nada maior do que o sangue do Filho de Deus, nada. Quanto mais consciência você tem disso, sabe o que acontece com você? Espontaneamente, essas coisas fluem na sua vida. Espontaneamente você vai produzir fruto na sua vida. Não é uma questão de ter mais conhecimento, não é? Eu estava conversando com o irmão, talvez um dos mais velhos entre nós, o irmão Joaquim, né? E ele é um anfitrião de uma célula, mas a célula dele, o tempo inteiro, 30, 40, 60, 80 pessoas. O tempo inteiro. Mas ele não é alguém que estudou na igreja, que fez seminário, nada disso. Só é alguém que nunca esquece que a base do relacionamento é: eu sou amado, meu passado foi apagado, eu tive um recomeço de uma nova criação em Deus. Eu duvido que o seu pecado alguma vez foi maior que o de Pedro. Duvido que alguém que algum dia tenha cometido um pecado mais sério do que negar Jesus na cara de Jesus, na frente de Jesus. E mesmo assim Pedro olhou para o Senhor e o Senhor diz: eu não te condeno, vou pagar por ele também. E algumas horas depois o Senhor pagou por todos os pecados de Pedro e pelos seus também. Muitas pessoas às vezes me ouvem e falam: pastor, você fala demais de perdão, de pecado, a gente queria ouvir coisa mais profunda. Não tem nada mais profundo do que isso. Só fala isso quem não tem noção do passado que teve, do pecado que já cometeu. Mas Jesus disse: quanto mais perdoado, mais você ama. Lembra da história do Simão, o leproso? Já estou encerrando. Acabou meu tempo? Cadê a minha cronometrista? Jesus conta. Certa vez, ele foi à casa de um fariseu chamado Simão. E, chegando lá, Simão não o abraçou, Simão não deu um beijo, Simão não lavou os pés dele, que era a postura, a etiqueta daqueles dias. Ou seja, recebeu mal, recebeu com má vontade. Jesus assentou-se à mesa e veio uma pecadora e começou a lavar os pés do Senhor com as suas lágrimas e enxugar com o cabelo. Simão falou: se ele soubesse quem é essa mulher, que ela é pecadora. E o Senhor, conhecendo o coração e a mente do Simão, falou: Simão, vou te contar uma história. 2 pessoas deviam para alguém. Uma devia 1000 denários, a outra devia 1 milhão de denários. Ninguém podia pagar, então ele perdoou os 2. Qual dos 2 vai amar mais aquele credor? Simão falou: suponho aquele que foi mais perdoado. O Senhor falou: você respondeu bem. O Senhor não entra na aplicação, o Senhor só lembra ele: eu entrei na sua casa, você não me deu o ósculo, o beijo, você não lavou meu pé, você não passou óleo na minha cabeça, você não fez nada que é o mínimo. Mas essa mulher, ela não só fez o mínimo, ela fez o que mais ninguém faz: enxugar os meus pés das lágrimas que ela chorou com seus próprios cabelos. Aí o Senhor disse: por isso eu digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Por quê? Quem muito é perdoado, esse muito ama. Ah, pastor, como é que eu faço? Eu pequei pouco. Você pecou pouco porque você não tem espelho na sua casa. Esse é o nosso problema. Nós não sabemos da nossa carne. Muitos de nós nascemos na igreja e acreditamos que nós somos bonzinhos. Por isso ama menos. Por isso peça ao Senhor que revele o que é a sua carne. Porque quanto mais clareza você tiver do que é a sua carne, mais você vai amar o Senhor. Desde que você não fique na primeira pescaria, você avance para a segunda. Ele me ama. E ao ouvir a sua voz, eu pulei e fui ter com ele. Você sabe o que é interessante? Só para encerrar.
Quando eles chegaram na praia, Jesus já tinha feito café da manhã para eles. Eu acho maravilhoso que Jesus faça café da manhã para alguém. Ele é ressurreto, é Deus. Deus, ele é para ser servido. E, no entanto, quando chegaram lá, o Senhor tinha assado o pão na pedra e tinha grelhado o peixe de manhã para o café da manhã. Tem algo mais glorioso do que o Deus da glória servindo os seus discípulos? Acredite em mim, ele disse, naquele dia, quando chegarmos lá, ele vai colocar o avental e vai servir a cada um de nós. Essa é a graça de Deus. Não temos noção do que será aquele dia. Você pode ter um desfrute do que pode ser hoje. Você é amado. E porque você é amado, você é frutífero. Quantos dizem amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, e dizemos o teu nome. Sim, o teu nome que é santo. Porque não há outro como o Senhor. Tu és santo, completamente santo, sem qualquer sombra de injustiça. Pai, mas não nos relacionamos contigo com base na tua santidade. Nos achegamos diante de ti com base no teu amor. Porque os teus olhos de amor estão sobre nós. Por isso lançamos fora toda condenação, toda acusação. Ó Senhor, temos consciência do pecado que cometemos, das falhas que fizemos, mas cada vez que nos lembramos disso, nós colocamos na conta do teu amor, para que a tua graça seja magnificada, aumentada, com uma lente de aumento colocada diante dela, para que muitos vejam. Ó Senhor Deus, dá aos teus filhos essa clareza, essa percepção, que eles não vão embora como chegaram, mas que eles possam ir embora enriquecidos pela tua palavra e a tua presença, em nome do Senhor Jesus. Nós dizemos amém?